Olha só, gente, o vereador Carlos Bolsonaro foi nesta manhã à sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro para prestar novo depoimento, né? Ele permaneceu alguns minutos lá no local e saiu em seguida. A reportagem é dela, a Aline Pacheco, que acompanhou durante toda a manhã lá na porta da Superintendência da Polícia Federal. Na tela, vamos ver. Gavetas abertas e objetos fora do lugar. Carlos Bolsonaro divulgou as imagens de como ficou o escritório dele dentro da casa depois do cumprimento de busca e apreensão. O advogado de Carlos Bolsonaro disse que só vai se pronunciar sobre o caso depois que tiver acesso ao processo. O vereador foi convidado pela Polícia Federal a prestar depoimento aqui na sede sobre a investigação que apura o monitoramento ilegal pela Agência Brasileira de Inteligência durante a gestão do então diretor-geral Alexandre Ramagem, que comandou o órgão no governo Bolsonaro. Um pouco antes das 10 horas da manhã, ele chegou aqui na Polícia Federal acompanhado de 3 assessores. Avisaram pelo interfone que estavam indo falar com um delegado e depois subiram para o 2º andar da sede da PF. A Polícia Federal apreendeu os celulares dele em Angra dos Reis, assim como computadores, laptops e documentos no gabinete do vereador, na Câmara e na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca. Essa fase da operação pretende identificar os principais destinatários e beneficiários de informações produzidas ilegalmente pela ABIN. Foram cumpridos ao todo 9 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao vereador e também de ex-funcionários da agência. Além do Rio e Angra dos Reis, foram vasculhados endereços em Brasília, Formosa, interior de Goiás e em Salvador. Nessa casa de um ex-funcionário da agência de inteligência na capital baiana, policiais apreenderam computadores, celulares e uma arma. Um dos computadores pertence à ABIN. A ação dessa segunda-feira foi um complemento da Operação Vigilância Aproximada, realizada na semana passada contra o deputado federal pelo PL e ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. A suspeita dos investigadores é que tenha sido criada uma estrutura dentro da Agência Brasileira de Inteligência para espionagem ilegal de autoridades públicas e adversários políticos do governo Bolsonaro. Entre os alvos estariam os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em documento da Procuradoria-Geral da República sobre a operação desta segunda, os investigadores afirmam que Carlos integraria o chamado núcleo político da organização. A PGR mostra uma conversa por aplicativo de mensagem entre Luciana Almeida, assessora de Carlos, e Alexandre Ramagem. No diálogo, a assessora pede uma ajuda ao então diretor da ABIN. Luciana tentava obter informações sobre uma delegada da Polícia Federal responsável por um inquérito relacionado a Jair Bolsonaro e aos filhos dele. Nesta reunião com ministros em abril de 2020, Jair Bolsonaro reclamou que não recebia informações da inteligência. Sistema de informações. O meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Também em 2020, depois de deixar o governo, Gustavo Bebiano, que foi ministro de Bolsonaro, disse em entrevista à TV Cultura que Carlos Bolsonaro manifestou a intenção de montar, nas palavras dele, uma ABIN paralela. Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma ABIN paralela, porque ele não confiava na ABIN. Nós aconselhamos ao presidente que não fizesse aquilo de maneira alguma, porque é muito pior que o gabinete do ódio, aquilo também seria motivos para impeachment. Nesta segunda, em entrevista à Jovem Pan, Jair Bolsonaro negou a existência de uma espionagem ilegal. Não existia uma ABIN paralela para proteger quem quer que seja. Eu tinha a minha inteligência particular. O que é a minha inteligência particular? Não é um braço lá da ABIN, não é um braço da PF, ninguém, tá? A minha inteligência particular são as pessoas que eu conheço, não só no Brasil, como ao redor do mundo, que sempre quando algo acontece, eu ligo para essas pessoas. Entre os crimes apurados na operação estão invasão de dispositivo informático e organização criminosa. No ano passado, quando assumiu a presidência, Lula tirou a ABIN do guarda-chuva do Gabinete de Segurança Institucional e transferiu para a Casa Civil, comandada pelo ministro Rui Costa. Depois da operação, o presidente Lula e o chefe da pasta passaram cerca de 3 horas reunidos nesta segunda-feira no Palácio do Planalto, a portas fechadas. Ainda para continuar falando sobre a ida do vereador Carlos Bolsonaro à Superintendência da Polícia Federal, nós vamos voltar para lá ao vivo para falar com a repórter
Aline Pacheco. Aline, o que chama atenção nesse momento, apesar da sua matéria, parabéns, muito bem construída, lá no final da matéria está falando da questão da operação ontem da Federal, a respeito da ABIN paralela que teria sido montada. Hoje a Polícia Federal teria deixado claro que a ida de Carlos Bolsonaro aí na Superintendência da Polícia Federal seria por outro assunto. Que assunto é esse, Aline? Boa tarde para você. Oi, Caio, boa tarde para você e para todos que estão aqui acompanhando essa história desde ontem. Olha, eu vou te dizer que esse vento que está soprando aqui está demorando mais tempo para passar do que a passagem de Carlos Bolsonaro aqui, menos de uma hora. Ele chegou por volta das 9h45, deixou aqui a sede da Polícia Federal um pouco antes das 10 horas da manhã, foi direto para o segundo andar e, de acordo com a Polícia Federal, esse depoimento já estava agendado. Ele se refere a uma postagem que Carlos Bolsonaro teria feito no ano passado em uma rede social e, segundo a Polícia Federal, teria sido considerada ofensiva em direção ao diretor aqui da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. Por isso, ele esteve aqui para prestar esclarecimento. Foi muito rápido, realmente. Se a gente pensar no tempo que ele saltou do carro, chegou até o segundo andar, toda parte de praxe, né, que tem que preencher nome, CPF, enfim, assinar documento, e na saída também o carro saiu, inclusive, bem rápido aqui do local. Ainda não há previsão se ele vai ou não aceitar o pedido da Polícia Federal para que ele preste depoimento nesse caso, então, da ABIN. Lembrando que esse depoimento que ele veio aqui prestar já estava agendado muito antes dessa operação que aconteceu ontem. A Polícia Federal, além de pedir toda a quebra de sigilo de tudo que foi apurado nessa busca e apreensão feita ontem em 9 endereços, também vai ter uma outra dor de cabeça. De acordo com alguns agentes que estão participando dessa investigação, eles acreditam que a informação de que a Polícia Federal iria até a Câmara dos Vereadores ontem de manhã teria vazado. Isso porque um assessor de Carlos Bolsonaro estava no local antes das 7 horas da manhã, sendo que eles estão em recesso até o próximo dia 15 de fevereiro, quando termina o Carnaval. Então é mais um braço aí a ser investigado pela Polícia Federal. Caio. A Polícia Federal, Aline, chegou a dizer alguma coisa se de repente o Carlos Bolsonaro, apesar de ter ido à superintendência aí, né, se ele teria prestado depoimento ou se reservou o direito de não falar, já que ele estaria com o advogado dele, só fez os trâmites ali, dizendo que só falaria em juízo, por exemplo, porque pelo tempo, né, Aline, a gente que já faz jornalismo há muito tempo, né, fazendo coberturas como essa, dá para se entender que aquele trâmite todo que deveria ser feito ali, entre apresentar a CBF, chegar no local, se apresentar, o policial vir, para poder começar a prestar o depoimento, prestou o depoimento, ler tudo, assinar e tal, seria pelo menos umas 2 horas que ele ficaria aí dentro. Não esse tempo aí de cerca de 1 hora, né, Aline? Um pouquinho até menos que 1 hora, Caio, mas o que a gente conseguiu apurar aqui é que, como essa é uma ação cujo todo o teor dele está correndo em sigilo, eles não vão revelar o que foi dito ou o que não foi dito. Há também uma suposição de que ele possa ter dito que a postagem foi num determinado momento e que lamenta por isso. Enfim, há também essa possibilidade de que apenas tenha se desculpado e tenha saído, ou que tenha reiterado que fez a postagem num determinado momento de calor ali da situação e que não tenha tido também qualquer ideia, né, de ter sido ofensiva em relação ao diretor da Polícia Federal. De qualquer forma, como há um sigilo que bloqueia qualquer informação em relação a isso, a gente aqui, no momento, ainda não conseguiu. Mas no correr dos dias e também no correr de toda essa investigação, a gente vai acabar chegando até o teor desse depoimento, Caio. Vou trazer a discussão aqui para dentro do estúdio com a doutora Mônica Leal. Mônica, aquela situação. Muitas pessoas dizem que, por conta da internet, elas teriam o direito de postar o que bem entendem e acusar ou apontar o dedo para alguém. Só que a gente sabe que hoje que algumas postagens acabam sendo ofensivas e as pessoas deveriam ter o cuidado com relação àquilo que acaba sendo colocado na internet. E essa investigação só começou por conta do que teria sido escrito pelo vereador Carlos Bolsonaro atacando o superintendente ali da Polícia Federal. Então tem que se ter uma investigação mesmo, ou de repente é exagero? Como você vê isso? Eu não vi, né, a postagem, não sei do que se trata. Mas se for uma coisa ofensiva, uma injúria, uma difamação, né, são crimes de menor potencial ofensivo. Então, com certeza é uma investigação rápida, é uma coisa rápida. Ele pode se retratar, estava nervoso, e a outra pessoa pode aceitar a retratação, pode ter uma reparação
pecuniária na área civil, teve um dano moral. Então, né, tem essas nuances, mas as pessoas realmente acham que podem fazer o que quiserem na internet. Internet virou vara de família, internet virou, sabe, difamação para tudo que é lado. Então... Com certeza, né? Aquilo que a gente fala. Não é achar que a internet possa ser berço para que você faça o que você bem entende. E, de repente, você acaba sendo responsabilizado por aquilo que você colocou ali. Você pode ferir alguém, matar até alguém. Eu agradeço a Aline Pacheco, que está lá na Superintendência. Aline, meu amor, obrigado aí por sua participação com a gente aqui no SBT Rio.